Olá amigos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Padre Lúcio Sesquim. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é rapidinho, se inscreva no meu canal, ative o sininho para as notificações, que aí você sempre nos ajuda a fazermos melhor o nosso trabalho e fica por dentro de todas as novidades. E hoje eu vou responder uma dúvida que muitas pessoas têm e de fato ela merece uma reflexão. Por que é que nosso Senhor Jesus Cristo, se está ressuscitado com o seu corpo, consegue atravessar paredes? Essa é a dúvida que muitas pessoas me fazem. Inclusive, outras dizem o seguinte: como é que Santa Maria Madalena não conheceu o rosto de Jesus, achou que ele era o jardineiro? Meus amigos, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu inclusive quando eu estava na faculdade. Eu tive um professor na teologia, e esse professor fez uma provocação na sala de aula. Ele falou: vocês, como é que explicam que Cristo ressuscitou, mas ali Maria Madalena não reconheceu? Achou que era o jardineiro? E de fato, se olharmos biblicamente, quando Jesus aparece ressuscitado para Santa Maria Madalena, e ela é a primeira testemunha ocular, ela é a primeira a ver o Senhor ressuscitado, Santa Maria Madalena não reconheceu o rosto do Senhor Jesus. Logo ela, que tinha sido perdoada e que o amava muito, que o adorava. Também no episódio dos discípulos que vão para Emaús, nosso Senhor Jesus Cristo não é reconhecido pelos discípulos. Ele está caminhando, coloca-se a caminho com eles, e depois os discípulos pedem para que Jesus entre, mas eles nem sabiam que era de fato Jesus. Só vão reconhecer que é Jesus quando Jesus parte o pão e ceia com eles. Como explicar? Padre, como é que então Jesus ressuscitou e a aparência dele ninguém o reconhece? Vamos compreender, e não há nenhum problema nisso. Meus irmãos, o nosso corpo, enquanto tal, ele está sujeito às leis da física, ele está na história. Nós estamos dentro da história e estamos sim sujeitos às leis naturais. Entretanto, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele corpo bendito que foi transpassado pelos pregos da cruz, suas mãos e os seus pés, aquele mesmo corpo foi ressuscitado, mas não foi reanimado. A ressurreição de Jesus não é uma reanimação de um cadáver. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é uma glorificação. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo foi transformado. O corpo de nosso Senhor não está mais sujeito às leis da física. O corpo de nosso Senhor, se assim o desejar, se Jesus achar por bem fazer uso disso, pode atravessar paredes, e ele de fato o fez. Os discípulos, por exemplo, estavam reunidos com as portas fechadas, por medo dos judeus, estavam reunidos e Jesus aparece no meio deles. E mesmo quando Jesus aparece, depois de dizer o que Jesus queria que fosse dito, Jesus desaparece. Aí existe um grande problema em que algumas pessoas interpretam erroneamente, uma forma extremamente errada, achando que Jesus aparece em espírito. E Jesus condena isso. A própria Sagrada Escritura nos diz que Jesus fala, um fantasma, que é o que os discípulos estavam com medo, achando que era um fantasma, porque atravessava portas e paredes, um fantasma não tem carne e não tem ossos. Aliás, no segundo domingo da Páscoa, Jesus ensina para Tomé que benditos são aqueles que acreditaram sem ter visto. E ele fala para Tomé: coloca a tua mão aqui na ferida. E aí Tomé, ele fala: meu Senhor e meu Deus, porque ele reconhece a sua própria falta de fé. Como explicar isso, meus irmãos? Em primeiro lugar, é preciso compreender que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo não é espírito, não é um fantasma nessa forma alegórica de se dizer, não é um fantasma. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele bendito corpo que padeceu na cruz, foi ressuscitado, mas foi glorificado. Esse mesmo corpo glorioso pode aparecer onde quiser, quando quiser, da forma que quiser. Nosso Senhor Jesus Cristo pode, inclusive, aparecer com a face um pouco diferente.
Maria Madalena achou que era o jardineiro, mas era o Senhor ressuscitado. E ali nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz que Maria Madalena reconheça que era ele mesmo que estava presente ali diante dela, e a surpresa de Maria Madalena ver o Senhor ressuscitado é ainda maior. Com os discípulos de Emaús, o que nosso Senhor faz? Ele deve ter apresentado uma face um pouco diferente, mas era o próprio nosso Senhor, um pouco diferente da que os discípulos estavam acostumados. E ali Jesus começa a explicar a Escritura para eles, Jesus abre a inteligência dos discípulos e Jesus ceia com eles. Os discípulos dizem: Senhor, fica conosco, é tarde, a noite já vem. Jesus fica com eles e ceia, parte o pão, o abençoa, e depois também de haver ali, inclusive ali se trata de uma liturgia, há uma liturgia da palavra, ou seja, a leitura e a explicação das Sagradas Escrituras, e há também o partir do pão abençoado pelo próprio Jesus, uma comunhão eucarística. Depois de tudo isso, Jesus desaparece do meio deles. E ali eles acordam, né? Como se fosse caiu a ficha, os olhos dos discípulos se abrem. Nosso coração não estava ardendo quando ele nos falava das Escrituras? E perceberam que era o Senhor. Apenas para complementar outra aparição do Cristo ressuscitado, os apóstolos, muitos deles, eu diria que os principais, por exemplo, Pedro, sempre Pedro aparece como o primeiro dos apóstolos, eles que tinham visto o Senhor Jesus Cristo durante a sua passagem terrena, antes da cruz, tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, eles tinham visto a ressurreição de Lázaro, tinham visto tudo o que testemunhava que Jesus é o Filho de Deus. Quando aconteceu aquele episódio da cruz, parece que os discípulos murcharam, desanimaram. Inclusive, parece até que houve a sensação de que foi tudo muito bonito, foi tudo muito bom, mas acabou. Jesus morreu na cruz, vamos voltar à vida velha. E ali os discípulos voltam a pescar. E é justamente quando eles voltam a essa vida de pescaria, ou seja, voltam ao estado de vida antes do chamado, que o Senhor ressuscitado aparece para eles. E quando o Senhor aparece, eles não conhecem Jesus imediatamente. Provavelmente, Jesus não apresentou-se com a face igualzinha que eles estavam habituados. Ele pode ter a face que quiser, mas é o corpo glorioso do Senhor. E ali, o que Jesus faz? Ele também desperta a inteligência dos discípulos, faz com que eles acordem, pergunta se eles têm alguma coisa para comer, eles não têm nada para comer, Jesus se compadece, pede para lançarem as redes, eles lançam as redes, e as redes então são repletas de peixes. Depois, Jesus mesmo prepara o banquete. Ao chegarem ali na terra, eles encontram a fogueira e ceiam com o Senhor, comem peixe e pão. Aliás, o discípulo diz para Pedro: é o Senhor. Reconhece então que é de fato o Senhor ressuscitado. Meus amigos, o fato de que muitas vezes, quando Jesus está ressuscitado, as pessoas não o entendiam, ou então não estavam percebendo que era o corpo de nosso Senhor, é porque a sua aparência pode adquirir a forma que quiser. Nós não estávamos historicamente presentes quando se deram essas ocasiões. E essas ocasiões aconteceram sim na história, se deram na história. Porém, o corpo de nosso Senhor ressuscitado, glorificado, ele não está mais sujeito à história. Ele é muito maior que a história. E quando dizemos que Cristo ressuscitou, não é simbolismo, não é expressão de linguagem. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aliás, São Paulo apóstolo nos diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Não teria sentido. Mas é porque o Senhor ressuscitou que nós somos cristãos, acreditamos nele. Portanto, eu espero que você tenha compreendido o porquê de os discípulos muitas vezes não reconhecerem Jesus. Maria Madalena achar que era um jardineiro, os outros apóstolos achando de Emaús que era um simples estrangeiro, peregrino, os outros apóstolos também pescando, olhando para Jesus sem saber que era o próprio Senhor. Jesus pode se apresentar ressuscitado da forma que ele quiser, mas não é um espírito,
é o corpo glorioso do nosso Senhor, que tem carne e ossos, mas é glorificado, não está sujeito mais às leis, não está sujeito à corrupção. E esse é o destino final de toda a humanidade. Nós professamos com a nossa fé, todos ressuscitaremos com Cristo no último dia. Que você possa, então, ter se alegrado com a ressurreição do Senhor, sabendo que nós não terminamos só no período pascal de meditar isso. A todos os domingos, nós contemplamos solenemente na Santa Missa a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele volte. E quando Ele voltar, Ele ressuscitará também todos os corpos. Que nosso Senhor te abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e também ative o sinal para as notificações. Salve Maria!